desses tipos de sono é chamado de sono REM. Ela é a fase onírica do sono. Ou seja, o sono REM é aquela fase do sono em que há o sonho. Então, a fase do sono que há o sonho é chamada de sono REM. É a fase onírica do sono. Esse sono REM, ele está relacionado ao quê? Está relacionado à memória associativa com a integração da experiência passada e calibragem dos circuitos emocionais. Formação da inteligência emocional. Ele fornece para a gente um modelo de funcionamento do mundo, ou seja, de compreensão do mundo social. Ele fornece para a gente a capacidade de criar uma teia de associações. Ele está relacionado à criatividade, ele está relacionado à linguagem verbal e não verbal, ele está relacionado à intuição. Ele é o sono REM é o sono capaz de criar associações. Ele é o sono que capacita a gente criar associações entre informações. Por exemplo, na linguagem. Na linguagem a gente precisa criar associações entre os entes presentes na estrutura da realidade e as palavras que atribuímos a esses entes. E a partir desse conjunto de palavras que a gente atribui a esses entes e todo o conjunto de palavras que nós temos na linguagem humana, a gente criar frases, estabelecer frases, se comunicar verbalmente. De todo modo, também a gente precisa do sono REM para a gente se comunicar de modo não verbal. Se alguém faz uma cara feia pra gente, sim, a gente sabe que essa pessoa está exprimindo uma emoção. Ainda que a gente nunca tenha visto, a gente não tem a memória daquela pessoa, porque a gente nunca viu aquela pessoa antes, ou seja, não tem a memória do fato, a gente não tem a memória da pessoa, a gente sabe que aquela cara significa algo do ponto de vista emocional e uma sensação que a gente tem dentro de nós. Porque ele é o sono que está relacionado à emoção. Ele está relacionado à inteligência emocional. Então, tanto a linguagem, por exemplo, verbal, a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem que depende dessa teia de associações entre palavras, não adianta a gente só ter uma palavra memorizada, a gente tem que associar ela a um ente que existe na realidade, a uma pessoa. A gente tem que associar as palavras para conseguir formar as frases, para conseguir exprimir as ideias. Ou seja, toda a linguagem depende do sono REM. Verbal e não verbal, a gente precisa entender as emoções para que a gente consiga se comunicar não verbalmente, as expressões faciais, tudo isso está ligado ao sono REM. A intuição, a criatividade, tudo isso é atributo do sono REM. Ele fornece para a gente um modelo de funcionamento do mundo. Ele está relacionado à memória associativa e à integração à experiência passada. Ou seja, ele integra tudo aquilo que a gente aprende com aquilo que a gente já aprendeu. Tudo isso que a gente falou aqui. Beleza? Mas, de modo simples, a gente tem que pensar no sono REM. Se a gente quiser pensar de modo bem simples o sono REM, a gente pensa nele como integração e associação. Ele é também chamado de sono paradoxal. Por que ele é chamado de sono paradoxal? Porque no sono REM, o cérebro está muito ativo. A atividade das ondas elétricas cerebrais no sono REM ela é muito parecida de quando a gente está acordado. Se a gente for olhar só as ondas elétricas de alguém que está no sono REM e alguém que está acordado, a gente não consegue distinguir quem está dormindo e quem está acordado. Porque as ondas elétricas são praticamente iguais. Por isso que ele é chamado de sono paradoxal. Por quê? Porque a gente está dormindo, mas parece, pelas ondas elétricas, que a gente está acordado. E algumas regiões do cérebro, no sono REM, elas são 30% mais ativas, inclusive, do que quando a gente está acordado. Por isso ele é chamado de sono paradoxal. Porque ao mesmo tempo a gente está dormindo, mas as nossas ondas elétricas cerebrais, elas estão iguais ou mais ativas do que quando a gente está acordado. E agora vamos entrar no sono NREM. Sono NREM, ele é subdividido em 4 estágios. NREM 1, NREM 2, NREM 3 e NREM 4. O sono NREM, ele tem a responsabilidade de transferir informações. Ele é responsável pela transferência de informações com fortalecimento das conexões neurais que são necessárias. Ele não é uma associação, mas ele é um fortalecimento das conexões neurais necessárias e depuração daquelas desnecessárias. Ou seja, ele faz a distinção entre aquilo que é importante a gente memorizar e aquilo que não é importante a gente memorizar. Aquilo que é importante a gente saber, aquilo que não é importante a gente saber. A gente foi na rua, rodamos a cidade toda, todos aqueles fatos ali, é importante a gente memorizar? É claro que não. O nosso sono NREM, ele vai ter o papel ali de depurar aquelas informações desnecessárias. E aquilo que for necessário, que for importante a gente saber, ele vai fortalecer aquelas conexões, aquelas informações que forem essenciais, que forem vitais, que forem importantes, a gente saber que forem repetitivas. Então ele faz isso. Ele fortalece
as conexões neurais necessárias e ele depura as conexões neurais necessárias. Ele faz a transferência de informação, ele faz o armazenamento da informação. Ele está relacionado à memória crua, ele está relacionado à memória dos fatos, à memória dos acontecimentos, a uma imagem, a um texto. Ele tem a responsabilidade de transferir a informação. Transferir a informação para que a gente tenha a memória do fato. Só que sem o sono REM não há linguagem, porque a gente não tem como memorizar as palavras, por exemplo. A gente não tem como memorizar, sem o sono REM também não há relações sociais, porque a gente não tem como memorizar quem são as pessoas. Então a gente não tem como ter a memória crua. A gente precisa da memória crua para que a gente consiga fazer a associação. A gente precisa do sono REM e a gente precisa do sono NREM. A gente precisa da memória crua dos fatos, dos acontecimentos, das pessoas, dos textos, das imagens, mas a gente também precisa da associação entre todos eles para que a gente consiga viver em sociedade. Então, para que a gente consiga de fato ser inteligente, para que a gente consiga de fato ter uma capacidade intelectiva melhor, ter uma capacidade comunicativa melhor, ter uma capacidade até lógico-matemática melhor, a gente precisa do sono REM e a gente precisa do sono NREM.